Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a Petrobras pode pagar aí para os investidores. A Petro poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de Petrobras daria um dividendo na faixa de mais de 20%. E não somente isso, pessoal. As ações da Petrobras, mesmo após essa imensa valorização que tem acontecido, muito em decorrência por conta da alta do preço do petróleo, a gente sabe que a ação da Petrobras sobe aí mais de 50% em poucos meses. E por quê? Por conta do Brent, pessoal. Perceba que o Brent aí decolou muito por conta da guerra que tem acontecido aí no Oriente Médio, ou seja, Estados Unidos versus o Irã. E, consequentemente, né, fez com que as commodities, principalmente o petróleo com o fechamento do Estreito de Hormuz, decolou aí de uma faixa bem expressiva. Isso aqui pode beneficiar positivamente a Petrobras e fazer ela pagar, além desses R$ 10 por ação, a ação poderia continuar se valorizando fortemente. Inclusive, teria um potencial de alta acima de 100%. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem aí sobre todas essas novidades a respeito de Petrobras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras, de fato, é uma empresa gigantesca, né? Quando você pega ali nos últimos 10 anos, olha o tamanho do retorno com Petrobras. Esse investidor que aplicou aqui, ó, 100 mil em Petrobras, 10 mil, tá? Vamos por até mesmo capital menor. Você multiplicou seu capital em muitas vezes transformar mais de 200 mil em 10 anos sem fazer mais nenhum aporte. Quem aplicou 100 mil ficou milionário, porque a ação deu mais de 2.000% de retorno. E claro que isso aqui considera, né, o reinvestimento dos dividendos. Então perceba a importância de você ficar posicionado em uma boa empresa por longo prazo. E por mais que a Petrobras seja cíclica, se você compra a ação em patamares de preços baixos, barata que a gente acaba chamando, você pode ter sim um potencial de rentabilidade muito acima da média. Só que agora o nosso trabalho é saber se a Petro ainda está barata e como que poderia acontecer caso esse cenário continue de petróleo nas alturas. Bom, pessoal, o primeiro fator que já esse petróleo aqui nas alturas, né, poderia beneficiar a Petrobras de forma de resultado. A empresa já poderia aumentar o seu EBITDA. Então hoje a Petro, quando você vem aqui no histórico dela, né, de resultados, você percebe que ela lucra ali, ou seja, de EBITDA, geração de caixa, que acaba não tendo esse desconto do imposto, você já consegue perceber que por ano ela consegue ter um EBITDA na faixa de 200 a 170 bilhões. Com esse aumento no preço do barril do petróleo, a gente pode supor que o EBITDA da Petrobras voltará a ficar parecido lá no ano de 2022. Por quê? Porque naquela época a Petro estava sendo cotada pelo mesmo nível aqui de barril de petróleo. Então a gente pode supor que o EBITDA por aproximação vai chegar mais ou menos naquele nível, o que poderia deixar hoje a Petrobras muito descontada. E por mais que aconteceu toda essa alta, ela poderia ainda estar mal precificada pelo mercado. Por quê? Se você pega o valor de firma aqui da empresa hoje, que está de 990 bilhões, e divide por essa geração de caixa, você pode supor que a Petro hoje está por 3 vezes EBITDA. Eu gosto de ser mais conservador, por isso que eu coloco uma margem para baixo. Mesmo que ela lucre o mesmo EBITDA neste ano, ela acabe não repassando o preço, algo que eu acho impossível. Você ainda poderia ter uma empresa cotada por 4,95 vezes EV sobre EBITDA. É muito barata, porque a Petrobras, no longo prazo, é cotada por 8 vezes o seu EV sobre EBITDA. Então, é um cálculo simples. Se vocês pegam, né, 280 bi e multiplica aqui, por exemplo, ó, pelo EV sobre EBITDA da empresa média, que acaba sendo de 8 vezes, você chega de que, né, descontando a dívida líquida da Petrobras, você poderia ter 1,9 trilhão de valor de mercado justo, o que hoje, ela 657 bilhões, você teria
um potencial de valorização de 190%, mostrando que a ação poderia estar extremamente barata, poder mais do que dobrar de preço para o médio e longo prazo. Então isso mostra para nós que o mercado está precificando muito mal a Petrobras, porque ele está se baseando de que o resultado da empresa vai continuar aí, né, piorando para sempre. Então, a gente sabe que a Petro é cíclica e por mais que ela dependa do preço do barril, a gente sabe na prática que ela tem conseguido controlar muito bem com o custo de extração baixo, tem conseguido crescer bem, seja com a questão da margem equatorial, está com uma dívida líquida mega controlada, tanto que se você coloca aqui um cálculo simples em Petro de 1 menos payout e multiplica pelo um ROIC, né, de 14%, Pablo, por que ROIC e não ROI? Porque o caso de Petro, pessoal, é mais delicado. Por ela ter dívida na sua composição, é mais plausível você, como investidor, olhar para o ROIC, que é o retorno sobre capital investido, já descontando a dívida líquida. E aí sim a gente chega aqui, ó, num crescimento composto em Petrobras de 9% ao ano, se ela reter, claro, né, esse payout. Mas a gente sabe que ela paga 45% do lucro. Então, na realidade, é mais plausível você supor que Petro crescerá uns 7,7% ao ano. Só que se você soma com um provento na faixa de 10%, porque pense, ela num barril de petróleo desse pode pagar acima de 10% com muita tranquilidade. Então você pode supor um retorno, já colocando o reinvestimento dos dividendos, acima de 20% ao ano na sua média. Perceba que o retorno pode ser muito interessante colocando aqui por essas lógicas. E até mesmo colocando aqui, ó, o preço justo do Benjamin Graham, você já observa que a Petro está muito descontada, porque o preço justo dela é de no mínimo R$100, mostrando que ela pode mais do que dobrar de preço nas cotações atuais. Tá bom, Pablo, e o provento? Por que R$10 por ação? Pessoal, vamos dar uma olhadinha lá no ano de 2022, tá? Olha o que aconteceu com a Petrobras lá no ano de 2022. Ela pagou um provento extremamente elevado, tá? Se você pega aqui, ó, o provento superou mais de 67%. E se você pega o dividendo pago por ação, superou mais de 16,66 por ação. Claro, não estou afirmando que ela vai distribuir um provento desta magnitude, mas pense da lógica. O preço do barril está cotado muito parecido com aquela época. Se ele ficar nesta faixa por muito tempo, é muito provável que a Petro supere no mínimo os seus R$10 por ação, já que no ano de 2025 ela pagou 3 e no ano de 2024 ela pagou 7,78. E detalhe que em 2024 o preço do barril estava aqui, ó, em 80, 90 dólares, agora tá em 100. Então você não acha que ela poderia voltar a pagar um provento desse tamanho? Pois é, por isso que eu acredito em R$10 por ação, porque fica no meio, dentre os R$16 por ação e dentre os 7. Então, se você supor 10 por ação em Petro para 2026 em diante, você poderia estar pagando aí um yield, né, futuro de mais de 20%. Imagina para você que tem Petro a R$29. Olha o seu dividendo, 34%. Tá vendo a importância de você pagar barato? Além de você ter todo esse ganho de capital, você tem a perspectiva de receber um belíssimo dividendo com Petrobras. Então são esses pontos que me fazem crer de que a Petro hoje seria uma das ações mais baratas do setor petrolífero, se não a mais. Claro que quando a gente compara com PetroRio e Petro Recôncavo, né, você já pode dar uma observada aí de que a PetroRio ela tem um custo de extração maior, um lifting cost mais elevado. E por consequência, ela não vai ter a mesma qualidade que a Petrobras, porque quanto menor o lifting cost, melhor ali da empresa fazer dinheiro. Mesmo com o preço de petróleo caindo, a empresa consegue gerar receita. E claro que temos o fenômeno, né, além de regressão à média, de proteção do próprio mercado. O mercado não vai deixar uma commodity tão importante quanto o petróleo, que serve como um benchmark até para outras commodities, deixar cair por muito tempo, né? Isso aqui poderia gerar um efeito avassalador nas empresas de petróleo. E elas seriam obrigadas até mesmo bloquear os seus estoques, tá? Ou seja, paralisar a produção. Imagina só o choque global que isso traria, forçando o preço da commodity já naturalmente a subir de novo. Então perceba que o mercado é cíclico. Basta o investidor aguentar os momentos de turbulência, aguentar firme, ter psicológico para comprar barato, que é muito provável no longo prazo de você ter um retorno de sucesso. Tanto se você pega a Petro desde o plano real, ela gerou com tranquilidade mais de 25% ao ano, tá? De forma composta. Pablo, onde você tá vendo isso? Bom, você pode pegar aqui, ó, pela própria cotação do Google, mas eu não recomendo, tá? Porque a cotação do Google, pessoal, ela não coloca eventos societários que pode ter acontecido com a companhia, como, por exemplo, desdobramentos, né? Ou ali aumento de capital, ou reajuste da própria cotação pelo dividendo. Então, assim, sempre é bom você observar na cotação ajustada. Onde que eu pego isso, Pablo? Sites como o Hub3, né? Investing.com. Você já começa ali a observar
mas é um retorno plausível na empresa. Se você pega aí deste retorno, Petro gerou com tranquilidade acima de 25% ao ano. Mas é claro, pessoal, ela é uma empresa cíclica, é mais arriscada. Então é natural que as ações mais cíclicas da Bolsa, como Petrobras, Vale e Banco do Brasil, gerem retornos nominais maiores, porque elas encarregam um risco maior, né? O risco de ser não somente do Estado. O Estado não, porque empresa do Estado não quebra e hoje as leis das SAs protege muito mais esse tipo de empresa contra casos de corrupção no passado. O problema é a questão de serem cíclicas por conta das suas commodities, das suas mercadorias. O Banco do Brasil depende do agro, a Petrobras depende do petróleo, a Vale depende do minério de ferro. Então é uma questão que você precisa colocar na ponta do lápis. Você está preparado para aguentar os momentos de volatilidade? Você está preparado? Você pode ter sim um potencial de rentabilidade muito mais elevado. Eu, em particular, gosto de Petro, tenho aqui na carteira de ações pública do canal e, consequentemente, pessoal, eu acho uma empresa aí de muita qualidade para o médio e longo prazo. Mas, claro, né, não é uma empresa para todo mundo, vai precisar do seu psicológico e você vai precisar, claro, ter nervos de aço para ter Petrobras carteira. Até porque é normal você ver Petro caindo. Você pega aqui nos últimos 10 anos, ó, a ação oscila sim a uma velocidade bem mais elevada do que quando você pega ali outras empresas. Olha a queda aqui na pandemia, mais de 40%. Olha a queda que a gente teve aqui em 2024, ó, mais de 20%. Perceba que é normal dela desabar mais de 30% em relação ao último topo. Só que aí é o investidor estar preparado para comprar nos melhores momentos, porque são nesses momentos que a empresa fica barata que você pode engatar um ciclo de recuperação interessante, tanto de alta na cotação, como também bons pagamentos de proventos que podem acontecer com as ações da Petrobras. Então acredito sim num bom provento e nessa expectativa de valorização por longo prazo. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. E é por isso que, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser aí uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará? O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui, ó, na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir aqui a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí o que vocês acham de Petrobras longo prazo e se você segue comprando mesmo após a alta recente nas cotações. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!